Bom, hoje se encerra a nossa semana do horror e vamos encerrar com chave de desgosto, né? Com a HQ dessa criancinha miserável, filha de um satanás. Senhoras e senhores, com vocês, o One More Day. Uma HQ completamente traumatizante que mudou pra sempre o rumo do Homem-Aranha pra nós fãs e pra ele como personagem. Mas que talvez hoje eu te traga algo diferente dessa HQ. Talvez hoje eu te mostre que ela não é necessariamente ruim. Mas calma, pelo amor de Deus, não tá com uma geladeira em mim ainda. Calma, deixa eu me justificar, deixa eu explicar. Mas antes, já deixa o seu like, o seu hype, a sua inscrição, porque aqui nesse canal você tem humor duvidoso e 3 vídeos por semana. Mas vamos logo pra esse quadrinho que você vai me entender quando eu disse que esse quadrinho não é necessariamente ruim. Com certeza nesse exato momento a fanbase inteira de Homem-Aranha tá com garfos e tochas na porta da minha casa. Mas só pra te dar uma contextualizada, essa HQ, One More Day, só acontece por conta de vários eventos e resultados vindos de Guerra Civil, aonde a gente tem os dois lados, Homem de Ferro e Capitão América, e o Peter acaba se inclinando pro caminho do Homem de Ferro. Foi uma ideia merda se unir com o Tony? Foi uma ideia merda, mas depois isso conserta. E o Homem-Aranha, fazendo parte do time do Homem de Ferro, não pode ter identidade secreta, então ele se revela sendo Peter Parker, uma das com certeza piores decisões que o Peter Parker já teve na saga inteira da sua vida. Justamente porque essa questão de alter ego, de identidade secreta, não tá lá pra proteger o Peter. É justamente para proteger as pessoas ao redor dele, as pessoas que convivem com ele, as pessoas que ele ama. Porque uma das maiores vantagens é que não dá pra você ficar fazendo reféns íntimos do Homem-Aranha. Sempre vão ser reféns que ele vai se importar, porque são inocentes e tudo mais, mas não tem essa opção de, eu capturei o amor da sua vida, porque o vilão nunca vai saber quem é o amor da vida dele. Exceto o Norman, né? Ele mata, faz vuk-vuk, né? Mas a gente... Vamos ignorar essa parte, por favor? E ao revelar sua identidade secreta, a gente tem uma sequência de eventos que acaba destruindo com a vida do Peter, que envolve o nosso querido rei do crime, Wilson Fisk, contratando um atirador pra ir atrás da casa do Peter e dar um tiro nele. Só que o Sentido Aranha avisa, o Peter esquiva, tal, é a época que o Sentido Aranha funcionava, né? Época muito bonita, saudades. Só que ele esquiva, salva a Mary Jane, só que o tiro pega na Tia May. E a Tia May já tava velha pra caramba, saúde super deteriorada e tal, então assim, esse tiro tá levando ela pra Cristo. E enquanto ela tá lá sendo atendida pelos médicos e tal, o Peter tá tão furioso que ele volta pro traje preto, não o simbionte, só o traje de tecido mesmo. E a gente tem todo aquele quadrinho muito foda do Back in Black. Muito pica, não esqueça do Peter erguendo o Wilson Fisk pela pele do peito, o que eu não daria pra ver se o bagulho animado não tá escrito. Mas agora voltando, o tiro que a May levou, aliado com a sua saúde, idade e tudo mais, foi algo muito grave. Ela não tá conseguindo se recuperar. A véia tá acabada, mano. Acabou. Já viveu muito, já tá tudo bem, já devia ter ido dessa pra melhor. Só que o Peter tá sendo consumido por uma culpa absurda. Uma culpa que talvez poderia ser comparável ao que ele sentiu em relação ao tio Ben, porque ele deixou o bandido escapar e tudo mais. Porque aqui, a May nunca teria levado esse tiro se ele não tivesse se aliado ao Homem de Ferro e entregado a sua identidade secreta. Então, pra ele, aquilo ali é tudo culpa dele. E dependendo do ponto de vista, é relativamente culpa dele sim. Ele que não pensou muito bem na hora de tomar essa atitude. E o Peter vai tentar de tudo, porque nem no hospital a May tá podendo ficar, porque eles não têm dinheiro pra bancar a estadia é hotel de viagem, porra. O tempo que a May vai ficar lá internada no hospital. Porém, ele acaba conseguindo estender um pouquinho esse período, porque o doutor que tava atendendo, isso é um pontinho até interessante, ele já teve uma tia, se bem me lembro, que foi salva pelo Homem-Aranha, então por saber que o Peter é o Homem-Aranha e tudo mais, ele resolve dar uma forcinha, mas mesmo assim não vai resolver o problema. E o Peter vai atrás de quem acabou convencendo ele a tomar uma das piores decisões da sua vida, Tony Stark. E ele invade a casa do Tony Stark, o Tony Stark vai pra cima dele, eles vão discutindo, saindo na porrada enquanto o Tony Stark tá voando com ele pela cidade, e o Tony prepara um ataque, mas o Peter joga um teiaço tenebroso e prende o Homem de Ferro, deixando ele quase impossibilitado de se mexer. Algo muito foda, esse painel é realmente bem legal, ok, muito bom. E o Peter tá extremamente
puto, ele soca o capacete do Homem de Ferro até a mão dele sangrar, ele tira o capacete, discute, briga e tal, e o Homem de Ferro diz que ele não pode ajudar, que ele sente muito, mas que qualquer dinheiro que ele tire da empresa dele e destine ele pra May ou pro Peter, vai ser como se ele tivesse basicamente beneficiando a resistência, né, os foragidos, no caso o Peter. E o Peter fica extremamente puto, o Tony Stark se solta e ele diz que a única coisa que ele pode dar pro Peter é que ele vai deixar o Peter fugir, porque na próxima vez ele vai prender ele. E ele se solta da teia e vai embora. Só que uma coisa muito interessante aqui, né, muita gente fala que o Tony é um personagem bosta, escroto pra cacete, que não presta, mas desde aqui ele mostra traços muito legais de humanidade, porque depois ele é meio que corroído pela culpa e ele manda o Jarvis levar um dinheiro de forma disfarçada lá, meio discretinho, pra pagar o tratamento da May. E é tipo dinheiro pra caralho. Só que novamente não vai resolver porque a saúde e a recuperação da May não tá indo pra lugar nenhum. Então o Peter viu que não deu certo nem com medicina nem com dinheiro, ele vai atrás de macumba, feitiços do Doutor Estranho, que por sua vez também não funcionam. O Peter tenta na forma astral lá e conversar com o Reed, com o Doom, mas mesmo assim não dá em nada. E ele tem um papo relativamente bem legal com o Doutor Estranho, da parte do Doutor Estranho, né? O Peter tá achando aquilo tudo um sofrimento miserável e angustiante. Mas o Doutor Estranho fala muito sobre a questão de que às vezes certos males vêm inevitáveis, porém eles fazem a gente crescer. Ele cita toda a questão dele ter perdido o movimento das mãos, né? O controle delas, depois dele ter se tornado o Mago Supremo e tudo mais. Então é um papo relativamente bem legal, mostra que ele tem um carinho, uma admiração ali, um cuidado pelo Peter. Mas como eu já disse, não funciona, o Peter tenta até interferir na linha do tempo e tentar se avisar pra ver se ele conseguia salvar a May, ele é atacado por uns monstros que guardam a linha do tempo e tal, então nada funciona. E é aqui que entra o meu ponto, até esse exato momento do quadrinho, a história não tá nem um pouco ruim, tanto em questão de narrativa, questão artística e tal, mas principalmente em questão basicamente de história. Isso daqui é super compreensível e pensável do Peter fazer. Peter Parker com certeza teria essas atitudes, daria o máximo de si, cobraria quem tivesse que cobrar, pediria ajuda de quem quer que fosse, que ele tivesse o mínimo de amizade, o mínimo de relação, ele faria o melhor dele para conseguir trazer a May de volta. Então até aqui, tudo que tá seguindo, todos os acontecimentos, desde o tiro, Back in Black, One More Day até esse momento, tá tudo sendo muito bem escrito, tá bem legal na verdade, e tá indo pra um lado que na minha opinião vai funcionar muito bem, né, porque tá falando sobre responsabilidade, o papo dele com o Strange fala muito sobre essa questão de lidar com perdas e lidar com derrotas, que certas coisas são inevitáveis. Mas aí aparece essa filha da puta! A partir desse exato momento, essa HQ vai pra um buraco tão nojento e tão horroroso que, cara, nossa, eu não sei o que passou na cabeça da Marvel. Na verdade eu sei, mas eu vou falar isso mais pro final. Mas mesmo assim eu fico incrédulo. Essa menininha aí, teoricamente ela tá aparecendo desde o começo de One More Day, só que na forma de uns pássarozinhos vermelhos, porque ela é basicamente o diabo, o demônio, o tinhoso, o desgraçado, o filho da puta. E ele tá demonstrando desde o começo desses quadrinhos que ele tá em cima do Peter, que ele tá como se fosse um abutre, né, voando em cima, esperando só o momento certo, esperando o bagulho morrer, tá ligado? Tá só observando e tudo mais. E ele se mostra ao Peter dizendo que de todo mundo ele é o único que pode trazer a May de volta, ele é o único que pode impedir a morte dela. E o Peter já chega se entregando, já fala assim: você quer minha alma, irmão? Você quer minha alma? Pega minha alma, cara, não tem problema. Quer minha vida, cara? Não, leva, cara, tanto faz. Só que o Mephisto tá pouco se lixando pra isso. Ele fala que ele não tem um pingo de interesse na alma de pessoas que estão se sacrificando pelo bem de outras. Algo que não sei se faz sentido ou se não faz, minha mente fica meio dividida quanto a isso. Eu fico pensando no Motoqueiro Fantasma sobre isso, mas são casos específicos, né? Não vamos entrar nesse quesito. E o Mephisto diz que a única coisa que ele quer do Homem-Aranha é sentir o sofrimento dele. Ele quer sentir a dor de Peter Parker, ele quer sentir ele agonizando de tristeza e sofrimento. O que em tese ele já tá fazendo, né, em relação à morte da May. Só que ele quer algo que venha pelas mãos dele. E o Mephisto tá todo de cu doce, não contando pro Peter diretamente o que ele tá querendo, mas ele já puxa a Mary Jane falando que é algo que os dois têm que entrar em acordo. Porque o amor deles é puro, o amor deles é feliz, e tudo o que o Mephisto quer é destruir completamente com esse amor e com esse futuro. Ele quer destruir, obliterar completamente o relacionamento de Peter e Mary Jane. Tudo pelo seu bom prazer e alegria. Depois vão dizer que é porque o Peter e a Mary Jane iam ter uma filha que ia ser a pessoa que venceria o Mephisto e tudo mais, que é um pontinho interessante, mas não
conserta porra nenhuma do que vai acontecer daqui em diante. E isso é algo extremamente grotesco, é assustador. Você tá vendo o diabo encarnado dizendo que ele quer destruir o seu casamento. É algo até bem religioso, eu vou dizer por mim, eu sou casado, então assim, pra mim é uma visão assustadora, né? O maluco tá dizendo, ó, eu te dou tudo que você quiser, mas você tem que abrir mão do seu casamento. E o Peter tá relutante, porque ele quer salvar a May e tudo mais, só que ele também não quer abrir mão do seu casamento. E a Mary Jane muito menos. A Mary Jane chega a dizer que ela quer muito salvar a May, mas ela não quer que isso custe o relacionamento dela. E eles estão lá nesse dilema e a Mary Jane chega a cochichar com o Mephisto de cantinho, falando que independente de como fosse, Peter aceitar, é pro Mephisto dar pra ele uma vida feliz, uma vida relativamente boa. E fica meio subentendido que mesmo que ela queira fazer bem a May, salvar ela e tudo mais, ela não quer abrir mão do casamento, ela não tá disposta, porém ela vai fazer o que o Peter escolher achar melhor. Porém o Mephisto diz que um já escolheu o que vai fazer. Então o Peter fica meio, ela deve ter falado que sim, sei lá, tanto faz. Porém o Mephisto só não diz que ela tá disposta a concordar com ele. E é aí que o bagulho fode tudo, porque o Peter aceita o pacto com o diabo. E a gente tem uma cena incrivelmente triste dele abraçando a Mary Jane chorando, eles dando um beijo e tudo isso indo pro inferno. Cara, por onde é que eu vou começar esse ponto? Como eu disse no começo, a narrativa desse quadrinho não é ruim, a história é muito coerente com o que o Peter faria, mas a partir desse exato momento em que ele aceita o pacto com o Mephisto, ele tá contradizendo o que ele demonstrou desde que a gente começou a ler a porcaria da história dele. Eu não vou nem entrar no mérito de que, como eu disse, a Tia May já tinha uma saúde extremamente precária, já quase morreu várias vezes, inúmeros ataques cardíacos e que ela já tava bem velhinha. Então se ela vivesse mais 2, 3 anos já ia ser muito. Então vamos desviar um pouquinho desse argumento que eu acho que já deveria ser bem valorizado e vamos olhar pro fato de que a Marvel pegou o seu herói mais valioso e fez ele perder pro diabo. E não é nem tipo perder na porrada, né? Porque o Mephisto com certeza é mais poderoso que o Homem-Aranha. Não é na porrada, não é uma luta. O amor do Peter e o seu sonho em ter um futuro, em ter filhos, perde pro Mephisto. Aqui a gente tem um Homem-Aranha que não tá disposto a aceitar a responsabilidade pelos seus atos. E cara, isso não faz o menor sentido. O personagem é completamente baseado em remorso, arrependimento, bondade e responsabilidade. Ai não, você não tá entendendo. Ele assumiu a responsabilidade sim, a história foi muito bem escrita sim, porque a responsabilidade que ele assumiu, ele teve a consequência, que foi o relacionamento dele da Mary Jane acabar. Não, cara, isso não conta como assumir responsabilidade, porque ele nem mesmo lembra que isso aconteceu. Sabe quem sofre com isso? A gente, não é o Peter, não é a Mary Jane, é a gente que sofre com essa porcaria dessa atitude de merda. O Peter sofre até o momento ali daquelas 24 horas zerarem e tudo ser resetado, mas no mais ele não tá lidando com a responsabilidade da escolha dele. Não botaram uma arma na cabeça dele e falaram, revela sua identidade. Ele escolheu, ele quis ficar do lado do Homem de Ferro, a escolha foi dele, então ele tem que lidar com a consequência. Fazer um Homem-Aranha que foge das responsabilidades dos seus atos é algo que não funciona. Eu entendo ele não querer aceitar aquilo como realidade. É a May, é a mulher que criou ele, que tá com ele desde sempre, desde antes da morte do tio Ben em diante, então com certeza vai ser uma dor imensa. Mas vamos lá, você que gosta minimamente de Homem-Aranha, você não concorda comigo que seria extremamente valioso e interessante acompanhar uma jornada em que o Homem-Aranha tá tentando superar a morte da tia dele? Uma jornada em que o Peter tá aprendendo novamente que as suas atitudes têm consequências e que ele tem que pensar porque as atitudes dele influenciam as pessoas ao seu redor? Você não concorda comigo que seria um grande avanço pro personagem ele se tornar talvez um pouco mais sério, não sério de parar de fazer piada e tudo mais, mas se tornar um pouco mais responsável com as próprias atitudes, mais influente sobre si mesmo, um crescimento grande mesmo na vida dele? De todo modo, depois a gente teria o feitiço do Doutor Estranho que faria todo mundo esquecer a identidade do Homem-Aranha. Então imagina um Peter mais maduro, que perdeu mais uma pessoa querida na sua vida por conta de atitudes que ele cometeu enganado. Ele achou que era a melhor atitude, mas não foi. Dessa vez não foi na maldade, igual foi lá no começo. Não foi um erro na base da negligência, igual no caso do tio Ben, né? Que ele acreditou que ele estava fazendo certo. Então o Peter poderia desenvolver e crescer muito nesse conceito, se tornar um personagem muito mais complexo, porque ele já era relativamente bem complexo nessa época. Mas, né, a Marvel tinha uns planinhos diferentes, né? A Marvel tentou com saga de clone aqui e ali, separar um Peter pra um casar e o outro continuar sendo super-herói. Tentou fazer de tudo pro Peter não crescer. Aí como eles viram que a gente não tava abraçando a ideia, eles resolveram fazer uma coisa meio
meio sem volta, né? Eles resolveram fazer um quadrinho pra regredir tudo que o Peter cresceu, seja no seu emprego, no seu estudo, seja no seu namoro e depois casamento. Tudo isso foi apagado, porque a Marvel teve a ideia genial de querer regredir um personagem que já estava crescendo há anos. E a Marvel pegou e basicamente queimou centenas de edições. E é por isso que talvez você aí que não conhecia esse quadrinho ou conhecer ele só por alto, é esse o motivo dele ser extremamente odiado. É um quadrinho que começou com uma narrativa extremamente interessante que tinha tudo para ser uma virada de chave positiva pro personagem, porém que na verdade virou a chave pro lado oposto e enfiou ela no nosso cu, porque pegou o personagem e jogou ele no lixo, deixou ele muito mais infantil do que ele jamais foi. E novamente, a Marvel deixando a gente com o gosto amargo na boca de que o amor e a esperança perdeu pro diabo. Bom, é com essa história que eu encerro a nossa semana do horror. Eu quero agradecer você que tá assistindo esses vídeos e tá me acompanhando desde segunda-feira, e você que não tá desde segunda-feira, volta atrás, dá uma olhada lá nos vídeos, deu bastante trabalho, eu gostei bastante de cada um deles. E novamente eu agradeço demais a sua presença aqui, eu fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando, me dando essa força, essa credibilidade. Eu tô amando produzir conteúdo pra vocês e tá conversando aqui com vocês nos comentários. E pra finalizar esse vídeo, por favor, sigam meu conselho, não deixa o diabo vencer o amor e a alegria da sua vida, caralho, não deixa, não faz igual a Marvel fez, pelo amor de Deus. Até a próxima.